Boa noite! Aqui quem fala com vocês é Tatiane Puga Lima. Estou falando do portal Momento Saúde. Eu sou a redatora do portal Momento Saúde e sou eu quem traduz os artigos também. Eu queria também falar para quem vai nos ouvir pelo podcast, não sei se vai ser bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já temos mais de 200 pessoas aqui esperando. Eu sei que esse canal tem uma conexão, uma audiência grande, né? Gratidão a todos vocês. É um tema muito importante do qual nós vamos falar hoje, que é superação. E falar de superação quando a gente não conhece a pessoa é fácil, né? Mas falar de superação quando a gente conhece, quando a gente vive uma história, não é fácil. E hoje vai ser um momento muito especial. Poder contar essa história para vocês. Muitos querem saber, né, o que aconteceu com a Thaís depois de tanto tempo, né? Como ela tá, como ela superou tudo isso. E eu não poderia começar essa noite falando de um versículo, é isso mesmo. O versículo de hoje vai ser Marcos 9:23, que diz assim: Jesus falando, né? Tudo é possível para aquele que crê. A fé, o impossível. E eu vi esse milagre. Então, a Thaís, que vai falar para vocês hoje, ela viveu um grande milagre. Então, como diz a Denise, Deus é fiel e Ele é fiel e a gente vai poder ouvir dela, né? Tudo que ela viveu, tudo que ela passou. Então, eu queria, sei que já tá uma audiência bem grande, mas se você conhece alguém que está passando por um momento muito difícil, compartilha essa live, compartilha para ele assistir, aquela pessoa que já está com falta de esperança, que está num leito, se você está num leito de hospital, se você é parente de alguém. Queria saber aí nos comentários da onde você a gente tem uma audiência em tantos lugares desse Brasil, no exterior também, né? E eu queria que vocês falassem aí da onde vocês são, como vocês estão, que se tiverem pergunta também, que a gente vai estar conversando. E aqui eu vou estar procurando aqui a nossa convidada. Tá. Vou convidá-la. Tá todo mundo aqui para te ouvir. Tá comigo aqui, mulher. Cadê você? Já tô te chamando, é só você aceitar para você estar aqui ao vivo. Já chamei aqui a Thaís, gente. Onde ela tá? Tanta gente aqui, né? Calma aí, que é a primeira live da Thaís, gente. Vocês esperem aqui. Só aceitar, Thaís. Para você estar aqui ao vivo conosco. Enquanto isso, vai convidando todo mundo. Thaís, cadê você, mulher? Thaís, você tá aqui? Não tá conseguindo? Tá com algum problema? Acho que ela tá com algum problema na conexão. Mas calma aí, gente. Calma aí. Vou lá chamá-la novamente. Já chamei. Bom, enquanto a Thaís está tentando se conectar lá, conseguiu, Thaís? Aê, conseguiu! Boa noite, Thaís! Tudo bem com você? Boa noite. Olha, tem muita gente aqui para te ouvir hoje, hein? Tem mais de 200 pessoas aqui. Olha só, hein? Realmente, muita gente. Bom, Sejam todos bem-vindos. agora que a Thaís entrou, eu posso falar para vocês, assim, da onde nós nos conhecemos. Eu fui fazer faculdade e nessa turma
de 120 alunos, eu posso falar que eu fiz amigos que eu vou levar para a eternidade, né? Rodrigo, que é, nossa, meu grande amigo, Rodrigo e Aline, não sei se o Rodrigo depois vai ouvir, né? Não sei se ele está trabalhando hoje. A Thaís, pessoas tão especiais, professores que são minhas amigas, a Giza e tantos aqueles que, Aquiles e tantas pessoas, né, que fizeram parte. E a Thaís, gente, era minha amiga da faculdade. Aquela minha amiga que ensinava matemática. Se hoje eu sou boa em estatística, é porque a Thaís me ensinou. Porque, gente, eu tinha muito trauma de matemática, né? E a Thaís era aquela mulher firme na matemática e me ajudava muito, muito. E sempre falava, Thaís, me ajuda lá, tô com essa dificuldade. E a Thaís era uma pessoa muito solícita e uma mulher de garra, porque a Thaís, gente, nós moramos aqui no interior, para quem não conhece, mas assim, para quem conhece, para quem é da nossa região, Thaís mora em Joanópolis, trabalhava em Extrema e fazia faculdade em Atibaia. Então, olha só a história dessa pessoa maravilhosa, né? E agora, fala aí você, Thaís. Quem é a Thaís? Olá, pessoal, boa noite. Tati, confesso que eu estou bastante nervosa, o que não é comum, eu sou acostumada a falar com todo mundo, mas estou um pouquinho apreensiva, mas eu creio que no decorrer a gente vai se soltando. Gente, primeiramente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Convide alguém que você sentir, né, o desejo de estar conosco nessa noite. Eu creio que vai ser uma live especial, eu creio que vai ser um momento muito especial para nós, não só para nós que estamos aqui. Eu estou muito grata pelo convite, muito feliz de estar com a Tati, com todos vocês. E eu creio que vai ser também um momento especial aí para vocês. Eu creio que Deus ele vai fazer algo maravilhoso nessa noite. Sim, olha Como aí, a ó, Tati falou, André, ó, a Viviane tá aqui, sua irmã. Tudo bem, Vivi? Saudades, Vivi. A André tá aqui. Gente, essa Thaís é muito querida, é muito amada, só que ela, né, Vivi? Foi difícil para ela entrar nas mídias sociais, na conexão, né? E essa Thaís, assim, ela não curte muito esse mundo. E aí, na semana passada, eu tenho ela, a gente conversa muito. O André falou na live na semana passada esse desafio, né? E foi. a Thaís aceitou, mas para mim também é difícil, porque assim, Thaís, quando a gente fala de outras pessoas tal, né? É diferente. Agora, quando a gente fala de uma coisa que a gente viveu, isso é cura, né? Cura é curar as emoções também. É, que a sua amiga falou, a Thaís é um canal de bênçãos. Ela é assim, porque assim, a gente falar, né? Mas falar do que a gente viveu, tudo que você viveu. Aí eu vou começar de um ponto e quero que você continue. Era Tá. aquele dia, semana de prova, e a Thais lá me ajudando e ajudando a gente. De repente, na sala de aula, a gente olha para o lado, a Thais não chegou. E lá onde a gente estudava, a conexão assim não era boa, né? E tal. E a gente falou, nossa, mas a Thaís, né? Faltou hoje, ficou todo mundo meio assim. De repente veio uma notícia. Gente, teve um assalto em Joanópolis. Nossa, a gente já ficou todo mundo assustado, né? Nossa, um assalto, Joanópolis. E aí, de repente, chegou alguém, a Thaís estava nesse assalto. A gente falou, não, e não. E a gente tentando procurar, né? Saber se era verdade, se era fake news. Na época, hoje a gente tá falando, é 1º de abril, e a gente achou que era alguma brincadeira idiota de alguém assim, e falou, nossa, será que isso é real, né? E hoje, é 1º de abril, mas a gente veio aqui de falar de verdades. E aquele dia, eu pedi muito a Deus para que aquela notícia fosse uma mentira. Para que aquele dia fosse aquela piadinha daqueles meninos idiotas, né? Fosse uma piadinha. E aqui eu orei muito para aquilo ser uma piada. E quando chegou a notícia que não era, que era a Thaís que estava lá, foi um choque. Então a primeira coisa é clamar a Deus. Senhor, cuida da Thaís. Ela é uma menina que conhece a ti. Ela passar por toda essa prova, não sabíamos que você tinha ido para o hospital, mas não sabíamos de mais nada, né? Sei que a Vivi tá falando aqui, né? E pra Vivi, assim, a gente tinha que colocar a Vivi aqui junto também, né? Pra Vivi falar, ó, Vivi, da próxima eu te chamo. Porque, assim, pra Thaís, que talvez também nem sabia também
porque foi tudo muito, né, Thaís? Aconteceu, foi tudo muito rápido. Então, assim, agora eu quero que você conte a Thaís o que você estava fazendo aquele dia e como aconteceu tudo isso, né? É isso mesmo, Tati. Na verdade, assim, eu já trabalhava em extremo, eu continuo hoje trabalhando na mesma empresa, depois eu vou dando mais alguns detalhes. Uhum, Eu estava trabalhando no dia e quando eu retornei para casa, eu decidi passar na agência dos Correios. uhum, Quando eu estava na agência dos Correios, iniciou-se um assalto. E aí eu acabei sendo feita refém, eu uhum, fiquei no poder dos bandidos, e aí aí começa uma história bem uhum. longa, né? Eles iniciaram fuga, a polícia atrás, houve troca de tiros, eu acabei sendo baleada, fui levada para a Unicamp, em Campinas, Só uma pelo pausa aí, helicóptero Thaís. Águia. Calma que a Thaís está ansiosa. Gente, quando ela fala isso, ó, eu vou contar para vocês os detalhes. Ela foi assim, Estrada da Cachoeira, lá em Joanópolis, a gente sabe que é uma estrada difícil, longe, chega a arrepiar, longe de tudo. Então, esse resgate que ela fala, não foi um resgatinho assim, ela teve que sair na época, né, Thaís? Foi de helicóptero, né? Para ser Sim, sim. salva. Porque assim, gente, olha só os milagres que Deus vai fazendo. Primeiro, assalto em Joanópolis é quase nulo, né? Se você for ver estatística de assalto em Joanópolis, né? Mas Deus Sim, sim. usou a Thaís para estar lá naquele momento. Só que Deus, olha o livramento de Deus. Aonde que você consegue um resgate assim de helicóptero, né? De ir para a Unicamp. A gente sabe assim que a Unicamp é um dos melhores lugares na nossa região para um tratamento, né? Ah, a Vivi falou assim que da próxima participe. É isso aí, Vivi. É porque a Thaís, ó, ela não quer contar os detalhes, né, Vivi? Eu vou contar todos os detalhes aqui agora. E aí, assim, aí você começa a ver, gente, para quem tá longe, a gente sabe que tem a nossa audiência nos Estados Unidos, fora. Depois eu vou passar até o mapa para vocês verem esse trajeto, né? E o tempo que a Thaís foi socorrida, a Lilian que está aqui, que trabalha conosco, o tempo que a Thaís foi socorrida foi muito rápido. Então, assim, a gente começa a ver esses milagres de Deus, como Deus foi agindo em cada detalhe. Aí a Thaís foi lá, estava na Unicamp. Pode continuar, Thaís. Na verdade, então, você quer mais detalhes, eu vou dar Não, mais não, eu só detalhes. falei isso para as pessoas da nossa audiência que não Ah, conhecem a nossa sim. região, entendeu? Então, para Ah, sim. eles entenderem assim a localização, porque assim, tem várias pessoas do Rio também que nos seguem. Quando a gente fala Rio de Janeiro, bala perdida, é uma coisa assim muito real que eles vivem o dia a dia. Nós, na nossa região, é uma coisa assim, ainda mais aí, Joanópolis, né, que é a terra do lobisomem, para vocês terem ideia. Então, não tem ladrão, não tem bala perdida, não tem bandido. Então, assim, foi algo que a gente ficou, assim, muito chocado com essa notícia, né, Thaís? E aí você Realmente. foi, né, foi para lá, para a Unicamp. Isso. Realmente, todos esses detalhes são importantes porque a cidade é muito pequena, muito pacata. Isso é algo assim, Uhum, não é comum aqui acontecer. Então, quando aconteceu, realmente foi uma surpresa muito grande, uhum, né? Então, quando o resgate chegou, eu fui levada para a Unicamp e ali eu recebi todo o tratamento, um tratamento extraordinário, profissionais assim que eu passei a admirar uhum. e recebi todo o atendimento necessário, todo o tratamento necessário. Saí da Unicamp 7 dias depois, em uma cadeira de rodas, usando fraldas e cheia de necessidades. Na verdade, o médico ele disse para minha mãe, né, que tudo que eu fizesse naturalmente seria um milagre. E o Uhum. milagre está aqui hoje testificando, E eu dizendo que lembro Deus desse é dia, né, maravilhoso. Vivi? Eu e a Vivi, a gente lembra, eu pude visitar a Thaís no outro dia, quando aconteceu tudo isso, né? E todo mundo falou assim, Tati, vai você. E assim, eu era cristã, irmã em Cristo dela, amiga, mas sabe aquela coisa, gente, quando acontece com a nossa amiga, a gente não tá preparada. E eu não estava preparada para ver a mãe dela, né? Eu nem conhecia, eu falei, ai, Senhor, o que eu vou falar? Como vai ser tudo? Quando a mãe dela veio me falando todos esses diagnósticos, e eu falava, não, sua filha é uma mulher de fé, né? Só do que já tinha acontecido. Então, para Thaís sair em 7 dias, já foi um milagre daquela Unicamp.
Sim. Só que esses dias, para ela, gente, assim, tava no final da faculdade, tava com uma jornada, com um monte de sonhos, né? Um monte de planos. E de repente, gente, a gente vê muito isso na vida. Às vezes a gente um dia ou veio a pandemia, quantas pessoas reclamando da pandemia, né? E aí, para Thaís, Deus deu uma espera na vida dela. Só que isso que aconteceu na vida da Thaís, ela impactou uma faculdade inteira, uma região inteira, uma Unicamp inteira, de ver tamanho milagre. E eu pude ir lá visitar a Thaís. E um dos momentos mais marcantes, Thaís, foi um dia que você estava tomando banho com muita dor, muita dor. E você dava glórias a Deus. E aquilo, para mim, foi uma das coisas assim, ó, que respira para não chorar, né? Como passa maquiagem para não estragar a maquiagem, mas de ver como alguém glorificar a Deus naquele momento, de tamanha era a sua dor, tanto a dor física quanto emocional também, né? E a Thaís, gente, é essa mulher que é uma joia tão preciosa, que Deus fez ela tão forte, tão forte. A gente olhava a Thaís, aquela menina assim, eu falava assim, nossa, às vezes a gente olha para uma pessoa magrinha, toda Thaís, toda delicada, e não imaginava a força, porque a força vem do Espírito Santo, né? Essa força é o Espírito que coloca. Então, ó, já, o pessoal já falou, Tati, deixa a moça falar. Ai, gente, é que é difícil, assim, né? Não contar essas coisas, né? E hoje eu posso falar, então pode falar, Thaís. Já tomei bronca, já pode falar. Não, fique à vontade. O momento é seu também. O momento é nosso. Na verdade, você falou um detalhe muito importante. Muitas pessoas diziam assim, diziam, né, e dizem até hoje, olha, se fosse comigo, eu não suportaria. E na verdade, o que faz a diferença, o que fez total diferença, foi Deus. Foi a presença de Deus, foi a força de Deus. Nós não vencemos nada pelas nossas forças. É o Senhor que nos fortalece. Eu olho hoje para trás e gosto sim de testemunhar e testificar para que eu mesma traga à lembrança aquilo que Deus fez na minha vida. Porque não existe força em nós. Na verdade, existe força em nós e essa força é Deus. Então, todo esse processo realmente foi muito complexo. Quando eu voltei para casa em uma cadeira de rodas, os meus pais enfrentaram desafios gigantescos. Tudo era novo. O meu corpo era todo dolorido. Até hoje eu não sei explicar, né? O meu corpo era todo dolorido. Então, as minhas vestes, elas eram cortadas, rasgadas. Eu creio que a Tati, ela lembra disso. Inclusive, eu quero deixar aqui a minha gratidão pela vida da Tati, do esposo dela, né? Que foi uma peça fundamental na minha vida, na vida da minha família, porque eles chegaram em um momento oportuno e eles estenderam as mãos e foram as ferramentas de Deus para nos auxiliar naquele momento tão delicado. E assim, eu, assim como os meus pais, não tenho palavras e até hoje eu não sei como retribuir toda a assistência, a presença deles, de estarem ali, dando força, estendendo as mãos, fez total diferença. Então, se você tem alguém, conhece alguém que está passando por um momento difícil, eu aconselho. Às vezes você não pode ajudar financeiramente, não pode ajudar trazendo algo material, mas a tua presença, a tua amizade, uma palavra de força, de ânimo, isso muda tudo. Então, faça isso, né? Seja um multiplicador do bem. Faça isso, estenda as tuas mãos sempre que você tiver a oportunidade. Ajude aquele que está do teu lado. Nada é por acaso, né? Nós nos conhecemos na faculdade e da faculdade para a vida, né? Hoje para a eternidade, para a eternidade. Exato. Esse ano já fazem 12 anos de que tudo aconteceu, né? Então, quando eu voltei para casa, debilitada, usando fraldas, com muita dor, como a Tati relatou, os banhos que eu tomava, né, com o auxílio da minha mãe, eram com um tecido que é usado para limpar o fogão, aquele falso tecido que as mulheres que estão aí
sabem que é usado para limpar o fogão. É um tecidinho colorido, listrado, Ah, do bem Perfex. macio. Perfex, né? Isso. Uhum. Então, eu não podia usar bucha, porque o meu corpo estava todo dolorido, delicado, e as vestes tinham que ser cortadas. E ali, como a Tati falou, né, teve um momento também que eu recebi uma amiga e ela estava ali também, dando todo o apoio, auxiliando os meus pais. E teve um dia que ela simplesmente, quando meu pai foi pegar da cadeira eu tinha uma poltrona, na verdade, né? Uhum. Quando eu saía do meu quarto, eu ia para a poltrona e ficava ali o dia todo. Ali eu fazia minhas refeições, ali eu dormia, porque a poltrona reclinava. E quando meu pai foi retirado da poltrona para colocar na cadeira de rodas, ela abaixou a cabeça e simplesmente caiu em lágrimas. E eu levantei o rosto dela e disse para ela não chorar, que na verdade a poltrona era um lugar muito confortável para mim. E hoje ela fala que naquele momento ela olhou e ela disse assim: Poxa vida, uma moça tão jovem que teve todos os sonhos interrompidos e tudo termina aqui. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Uhum. Que naquele momento ela falou assim: Olha, agora uma moça com tantos sonhos, com tantas coisas para alcançar, agora tudo acaba aqui. E na verdade, não. Uhum. Aquele era o início de uma nova história, Amém, né? amém. Hoje graças a Deus, eu concluí a segunda faculdade, voltei para o trabalho, estou tendo muitas oportunidades, muito aprendizado, o Senhor colocando pessoas muito especiais, inclusive estão aí na live, né? Eu não pude citar, mas estou vendo vocês aí, Vai só falando aí, dando Thaís. Pode um falar com o oi. povo. Pode falar com elas aí, com as suas amigas. Olha, gente, a gente tá até de camiseta e camisa igual. Ó, que legal. Olha, nem E é a o gente trabalho da faculdade hoje, hein? Se fosse, a gente ia ganhar nota alta, ó. Estamos até igualzinho, ó. Legal. E é isso aí. O pessoal todo, né? Ó, Renata, todo mundo aí. Renata de Sergipe. Olha que Tem legal. a Mara, ó, a Mara aí. O pessoal todo aí, né? A Via, minha irmã, participando. A Aninha, né? E muito feliz por vocês estarem aqui, né? Então, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Então, às vezes, Amém. você está passando por algum momento, Uhum. tem alguém da tua família passando por um momento de dificuldade, e às vezes você está em desespero. Às vezes você está achando que é o fim, às vezes você está achando que os sonhos acabaram aí, que Sim. nada de novo vai acontecer. E o Uhum. Senhor, Ele todos os dias, Ele é a nossa esperança. Todos os Amém. dias, Ele Amém. chega em nossas vidas para dizer que Ele tem algo novo para nós. Ele tem algo novo para você. A Amém. coisa mais importante que nós precisamos ter, principalmente neste século, é Deus em nossas vidas. É Ele Amém. quem vai fazer toda a diferença. E independente de diagnóstico, porque assim, gente, o diagnóstico é muito difícil, né? Eu falo sempre, o André falou, né? Para nós foi um privilégio poder fazer parte da sua história. E foi mesmo, Thaís. E assim, eu não sabia, uma coisa que eu falo para vocês também. Às vezes, nesse caso, eu não sabia nem o que eu fazia. Eu ia lá e orava com a Thaís, com a mãe dela, com o pai dela. Porque o que eu podia fazer? Orar. Né? Gente, uma coisa que eu falo é muito importante. Quando você vai visitar, não olha para a pessoa com esse olhar, eu falo, se prepara antes com esse olhar sei lá, não sei se é misericórdia, não sei que olhar que é, né? Mas às vezes é um olhar que, em vez de melhorar a pessoa, você piora. Então, às vezes eu falo, se você não tá bem preparado para ir, eu não tava, mas eu orava a Deus, ai, olha a Cássia! E a Cássia tava comigo nesses dias também, né, Cássia? Que legal, Linda! saudades, Cássia. Olha, e assim, Também. pessoas queridas que fez parte conosco, e a Cássia também, uma irmã em Cristo maravilhosa. E aí, nesse momento, era a gente pedir para as igrejas orarem, pedir para os missionários orarem, porque Deus é um Deus de milagre. E às vezes, gente, não foi para a Thaís que ele fez isso, porque a Thaís era a menina mais de fé que eu conheço. Foi para as pessoas ao derredor, para aqueles que não conheciam Deus, para aqueles que eram fracos na fé. E aí, quando aconteceu isso com a Thaís, né, Cássia? Cássia testemunha, saudades também, viu? Que foi assim, um agir numa faculdade inteira. Aqueles professores falavam, Tati,
leva lá que eu quero visitar a Thaís, leva lá. E às vezes a gente levava um, e levava outro, levava outro. E era assim, porque eles queriam, e aí ficavam presos naquele diagnóstico. E todo mundo que me pergunta, que me encontra, Thaís pergunta: cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? E eu sempre posso falar: gente, a Thaís tá ótima, a Thaís tá bem, mas como que ela tá? Como que ela tá? Então é legal poder trazer você hoje. Olha só, Cássia, a alegria que ela continua de viver, né? O espera do Senhor. Para Thaís, esse espera foi o quê? Aproveitar a leitura da palavra de Deus. O espera que não era para ela, como ela mesma fala, não era para ela terminar com a gente naquela turma, foi conhecer outras pessoas, né? Foi estar lá, continuou na faculdade e Deus foi trabalhando na vida dela. E eu sei que ela tem um ministério com um monte de mulher aí, gente, já sei de tudo aí. Que eu sei de tudo da vida da Thaís. Isso que é legal, assim, essa amizade que a gente tem, essa conexão que a gente tem, que eu falo, gente, são amigos. E eu orava, falava, Senhor, não leva a Thaís ainda não para eternidade, deixa ela mais um tempo aqui, Senhor, deixa ela, sabe? E assim, o Deus, ele trabalha em todas as pessoas, sabe? Assim, foi um agir do trabalhar. E hoje tá a Thaís aqui para falar para vocês que estão vivendo essas provas, né? Muita gente, assim, a gente trabalha dentro do Momento Saúde, que a gente trabalha com patologias de doenças raras, câncer. Então, quando os pais pegam o diagnóstico, a Thaís já era uma moça independente, então voltar, né? Voltar para aquele ciclo, como você falou, de usar fralda, da mãe dar banho de novo, de voltar tudo aquilo de novo. Então, a gente vê muitos pais passando isso. Talvez você, paizinho, mãezinha que está no leito de um hospital agora, né? Com seu filho. É muito difícil isso, gente. Mas é um trabalhar de Deus, porque a Thaís precisava voltar para aquele ninho lá dela. Ela precisava ter mais esse. A Thaís era muito independente, gente. Vê se pode, já fazia tudo. Já. Então, assim, às vezes o voltar de Deus, ele tem um propósito, né? E a Thaís pôde, assim, viver. Então, é legal quando a gente fala de milagre, mas quando a gente conhece uma pessoa que viveu um milagre, né, Thaís? E os médicos falavam daquela bala alojada que não ia poder operar, que não sei o quê. O que aconteceu com aquela bala, Thaís? A bala permanece alojada. Continue Permanece você. aqui. Continua com você. Continua alojada. Eu continuo fazendo o tratamento, né? Passei da fisioterapia para o Pilates e o que me ajuda muito, faz muita diferença. E assim, para os médicos seria muito comum a probabilidade que eu ficasse na cadeira de rodas era altíssima. Sim. Então, eles já preparavam. E, na verdade, assim, eu fico imaginando hoje, eu estava até lembrando, né? Quando eu estava lá no leito, o médico tinha toda uma cautela para falar para mim que eu não estava mais com o movimento da perna. Só que como a nossa comunhão com Deus faz diferença. Por quê? Porque, na verdade, quando eu recebi a notícia, eu não chorei, não descabelei. Eu estava tranquila, descansando em Deus. Amém. Amém. Apesar de que, com o passar dos dias, é muito difícil. Como a Paty falou, eu tinha uma vida completamente independente. Então, eu voltei para a casa dos meus pais, para o cuidado dos meus pais, né? Eles passaram aí, negaram, deixaram toda a vida de lado, saíram do trabalho só para cuidar de mim. Então, eu me encontrava na cadeira de rodas, eu não podia fazer nada, eu não podia levantar para pegar um copo d'água, eu não podia ir para a igreja, o que mais me doía, né? Um dia minha mãe pegou uma roupa do culto, né, que a gente costuma dizer, e eu comecei a chorar. Ela na hora guardou a roupa e disse, ai meu Deus, vamos, esquece isso, esquece isso. E na verdade não, era uma saudade boa e eu sabia que Deus traria uma nova oportunidade, né? Apesar que os dias são difíceis, apesar de que os dias foram trabalhosos, sim, tinha dias que eu falava, Deus, eu quero levantar daqui, eu preciso levantar daqui, eu quero ir para tua casa, eu quero voltar à minha rotina, né? E vagarosamente, dia após dia, o Senhor foi fazendo o teu milagre, o teu trabalhar. Então, eu comecei movimentando, para quem tem aí a curiosidade, um dedo primeiro, um dedinho, 2 dedinhos do pé, porque eu tinha o movimento de uma perna e da outra não. Então,
uma perna ela tinha um movimento, a outra não mexia um dedo sequer. Então, foi voltando bem aos poucos. A perna que tinha movimento não tinha força, então não suportava o peso do corpo. Eu saí da cadeira de rodas para o andador e depois a muleta. Isso tudo lentamente, né? Foram Mexia quantos o anos, dedo. Thaís? Foram quantos anos esse processo? Foi. Na verdade, para mim sair da cadeira de rodas foi aproximadamente um mês. Foi pouco tempo, Uhum. mas para quem passa é quase uma eternidade. Sim, sim. Para E quem a gente passa, começa a entender, os né? dias são muito longos. Uhum. A gente começa a entender o outro, dar valor. Ó, o Claudinho aí também ficou um mês, né, Claudinho? Claudinho, ó, Thaís, tive que passar também tudo de novo com esse menino foi atropelado, tive que ajudar ele, Thaís. E eu revivi tudo que eu vivi com você, eu revivi com você, viu, Claudinho? Por isso que eu falei pra você ouvir hoje tudo isso da Thaís. E assim, mas é muito difícil, como você falou, você era muito independente, né? E saudade de poder ir pro culto, de poder fazer as coisas. E a Thaís, gente, eu falo, o que sustenta também é a oração, da gente orar para ela e falar, Senhor, acalma o coração dela, para que ela consiga, né, ficar esse tempo. E ela pensando também em nós lá na faculdade, porque ela estava preparada, estava mais preparada para as provas do final do ano que eu, né? E aí eu não tinha coeficiente emocional para terminar essas provas. Ainda bem que tinha o Aquiles, que me ajudou muito, né? Mas foi um processo muito difícil. E a gente tentando viver também, queria estar mais com ela e às vezes não podia, porque a gente tinha que estudar para a prova e aquela loucura, né, Thaís? Mas esse tempo, daí, e a Thaís morava longe nessa época, né, Thaís, para fazer fisioterapia e tudo era longe da cidade, né? Onde você estava lá com seus pais. E aí, na época, eu acho que você conseguiu uma pessoa para ir na sua casa fazer, eu não lembro se foi isso, não foi? Foi. Esse é um ponto importante, que foi a empresa do Uhum, qual eu trabalhava e retornei depois de 6 anos. uhum, Foi a empresa que deu todo esse auxílio, né? uhum, A empresa que disponibilizou uma fisioterapeuta para ir fazer o atendimento na minha casa. E uhum, os primeiros dias, assim, foram terríveis. Por quê? O meu corpo era muito dolorido, então quando a fisioterapeuta chegou, eu já comecei a chorar. E eu uhum, disse a ela que não era para ela tocar, porque ela queria tocar no braço. E como eu usei dreno, uhum, né? Eu fui atingida nas costas, a bala furou o pulmão, então eu precisei usar o dreno para limpar, né, toda essa questão, tudo que estava no pulmão. Então, eu não sei o que aconteceu, que eu sentia muita dor, então eu ficava com os braços abertos e o corpo todo dolorido. E a fisioterapeuta chegou, queria tocar, queria fazer movimento, e eu comecei a chorar. Eu disse: não, não toca, por favor. uhum, Então eu vejo hoje como um profissional ele tem que estar preparado e ser forte para enfrentar esse momento. sim, E ela disse: não, é para o seu bem, eu preciso, né? Até a Thalita, o nome dela, se ela estiver vendo, ou alguma enfermeira estiver vendo, ou uhum, for um dia ver essa live, né? Eu tenho eterna gratidão, porque foram ferramentas também usadas por Deus uhum. para abençoar a minha vida. E ela disse: não, eu preciso fazer isso para o seu bem. E ela Thaís, foi lendo. a gente pode contar, você estava com um buracão nas costas que você não via, mas o buraco era gigante, gente. Era gigante o O buraco. médico ele chegou a colocar, né, um dedo dentro do buraco aqui nas costas, né, porque realmente era grande, mas não poderia, não pôde dar ponto, nada, ficou aberto, tinha que tomar todo o cuidado. A minha mãe tinha muito cuidado. Eterna gratidão à minha mãe. Minha mamãe é uma pessoa muito Maravilhosa. especial, muito Fazer especial. aqueles E assim, bolos tem gostosos esse pra dom gente. de Ô, cuidar. saudade dos bolos, Thaís, que ela fazia pra nós. Exato. E aí, quando eu comecei o tratamento, já está convidada, pode ir lá comer o bolo com ela e aqui Ô, também em casa. dá uma delícia. Com o tratamento, ela começou, né, lentamente, ela começou a fazer todo o tratamento e eu comecei a levantar, comecei a sair de casa. Gente, quando eu saí, é, na porta de casa, em pé, ainda que era com o andador, foi uma vitória muito grande. Uhum. Muito grande. E ela ia falando: não, você precisa disso, você consegue, e foi trazendo ali todo aquele suporte também emocional, né? Porque nós precisamos acreditar que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou andar, que Deus é comigo. Amém.
E eu tinha gratidão a Deus. Eu lembro que tinha um louvor que dizia assim, de Jó, e falava assim: olha, Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Deus. Senhor. Amém. Então, eu lembrava, eu ouvia esse louvor e dizia assim: não, eu já caminhei, Deus me deu esse privilégio. Deus Uhum, deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que eu vou voltar a caminhar de novo. amém. Então, ela me motivava, eu tinha essa fé e eu, né, fui avançando. Aí saí para fora de casa, depois ela me levava a passear. Lá é bem grande, onde o meu pai mora hoje, né? Uhum. Porque eu não estou mais com eles. Logo depois que eu comecei a ter um avanço, eu voltei para casa, porque eu queria ter novamente a minha independência. E Uhum. ali a gente, né, Deus só abençoando, só colocando as mãos dele e mostrando que ele vai além da medicina, que ele vai além do diagnóstico, que ele vai Amém. além de qualquer conclusão médica. Nós temos todo o respeito pela Uhum. medicina, Uhum. né? Nós Sim. precisamos da medicina. Eu agradeço todos os médicos, as enfermeiras que fizeram acompanhamento, os Uhum. fisioterapeutas. Hoje eu não tenho mais fisioterapeuta, mas tenho professor de Pilates. E Uhum. todos esses profissionais são, Uhum. né, ferramentas de Deus também. Mas nós precisamos crer que tem um Deus que vai além disso, né? Que Amém. trabalha de forma sobrenatural nas nossas vidas e hoje realmente eu poder ter a vida de volta, Uhum. voltar para o trabalho, ter a rotina, é um milagre de Deus. E esse milagre eu esqueci de falar, né? O impacto que foi nesse trabalho, porque é uma empresa de quantas pessoas, né, Thaís, lá? Hoje eu acredito que gira em torno de 2.600. Eu acho que é 3.000, dizem que não, mas eu acho que é 2.600. Mas aí conta, Thaís, quando você voltou para esse trabalho, aquelas pessoas que ouviam a sua história e vendo você voltar caminhando e voltar lá, conta isso pra gente também, que é bem importante. Na verdade, assim, quando eu retornei, algumas pessoas já não estavam mais lá. As que estavam ficaram caladas, não tinham palavra. Uhum, Simplesmente diziam que não acreditavam naquilo que estavam vendo, me uhum, abraçaram forte e encheram o olhar de lágrimas. Só isso. Porque uhum. realmente não dá para acreditar, né? Você que viu, Sim. é diferente a visão, né? Quem estava na cadeira de rodas, contemplou isso, né? Só Uhum, que todos que viram realmente, eu uhum. lembro, Tati, um dia que a professora foi, eu esqueci o nome dela. Eu Ó, esqueci o nome. foi, bom, teve várias, né? A Giza, teve um dia que A a gente. Giza, Uhum. eu Com a acho que filha foi dela. ela. Com a Giza, eu e a Giza, a gente conversa toda semana. Toda semana a gente Tá, conversa. manda um beijo para ela. Foi a Gi, foi quem mais? Ó, foi a filha da Giza, foi os professores, quem tanto que a gente levou? André, vai lembrando aí, porque eu sei que eu levei uma galera. A Sandra, A Sandra. acho que foi a filha da Foi Sandra também. O Curi foi. o Curi. Nossa, Então, foi um eu monte. lembro, sim, foi a Sandra. Eu lembro da Gi conversando com a minha mãe. Eu vou falar um ponto aqui muito importante para vocês. Uhum. Se vocês nunca ouviram um relato de alguém que esteve em coma. Eu fiquei em coma induzido, a gente cortou muitas partes, né? Mas Eu fiquei em coma induzido, ou seja, eu fiquei em coma através de medicamentos uhum. por 3 dias seguidos. Depois eles foram tirando a medicação Ah, o para André que falou, ó, professor Orlando Orlando. Verdade, André, vai lembrando foi aí. para minha casa, né? É, todo Orlando. mundo. Todo mundo na casa Thaís. Eu levava todo mundo, gente. A mãe dela acho que fala, meu Deus, lá vem de novo a Tati André com essa galerada de novo. A Mas, caravana gente, da Tati. ai, eu não aguentava assim, gente. Comigo, ó, imagina eu com a Thaís todo dia, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Ai, eu não aguentava de saudades. Aí eu me falava assim, ó, eu quero ir lá também. Falava, vamos também, eu quero ir lá também, vamos também. Viu, Claudinha, que você ficou pouco tempo, senão eu ia levar todo mundo na sua casa também, viu, Claudinha? Claudinha ficou pouco tempo, né? Então, mas aí conta aí, Thaís, do coma. Desculpa aí, como foi. Então, sem problemas. Então, todas essas visitas foram muito importantes. Eu ficava muito feliz com todas as visitas. Uhum. O que acontece? Foram quase todos os professores meus da Unipar. E o E o que André era acontece? professor também na época, né? O André era professor Sim, lá também. sim, sim. Eu fiquei 3 dias em coma induzido. Uhum. Então, quando eles foram tirando o medicamento lentamente, né, e eu fui voltando, Uhum. apesar, a medicação é muito forte, muito forte. Então, apesar, às vezes,
eu estava vendo e ouvindo, mas Uhum, não conseguia reagir com o corpo. Então, uhum, se você for visitar alguém que está em coma, cuidado. uhum, Cuidado com as palavras. Às vezes, que tem aí vários tipos de coma, vários tipos de situações. Aqui uhum, eu vivi, eu ouvia, às vezes, e via, mas não conseguia reagir. Então, uhum, toma cuidado. Se uhum, você for conversar assuntos delicados, uhum. fora da sala. Dentro da sala, não. Isso é muito importante. Então, às vezes, a Sandra estava lá um dia e falando e queria que eu respondesse, e eu queria muito, nossa, eu queria muito responder, mas não Uhum, conseguia, devido à medicação fortíssima. uhum. Então, tome muito cuidado. Se for para falar, que seja palavras de esperança. E eu ouvi ali os enfermeiros, às vezes, falando todo o processo, a posição da bala e Sim. etc. E De aquilo como é muito foi, né? pesado para a gente naquele momento. Ah, e as perguntas também, uma coisa que a Thaís falou, gente, espera, quando a pessoa estiver bem, ó, já a Thaís, depois de anos que falou, agora ela estava preparada. Mas como vai visitar uma pessoa assim, gente, não fica perguntando dos detalhes, sabe? Como que foi, por que que Exato. foi e tal. Gente, cada pessoa demanda um tempo. E não é só a cura física, é emocional, porque, gente, são traumas que você carrega. E não é fácil. A Thaís é uma guerreira, continuou morando na mesma cidade, frequentando os mesmos lugares. Tanto é, Claudinho, que você tem um sonho de conhecer lá a cachoeira. E eu prometi para o Claudinho, no dia que ele foi fazer a cirurgia, né? Ou um pouco antes, nem lembro direito, Claudinho, mas sei que eu fiz essa promessa para você, que eu ia te levar, que você ia andar e que eu ia te levar lá. E agora que você já tá andando bem, então eu posso, né, combinar. Já toma café na casa da Thaís, viu? A gente toma café na casa da Thaís, viu, Claudinho? E assim, e eu até uma coisa que eu vou falar até para o Claudinho entender. Na nossa época, o André era professor, meu marido, gente, André. E eu falei, qual é a turma que você não vai dar aula? Ele falou marketing. Então, se hoje eu sou formada em marketing, foi porque o André não dava aula na nossa turma, né, Thaís? E assim, Esse eu não sabia. isso é verdade. Isso eu posso contar hoje também, né, André? E aí, pode contar isso pra Yasmin também, viu? Mas assim, brincadeira à parte, mas assim, foi um tempo muito legal nosso, da faculdade, do momento. E assim, ser vasos de bênçãos, no momento que a pessoa precisa. E às vezes eu sei que é difícil. Eu estava passando aquele processo também de tratamento em hospital e era difícil para mim, né? Ir lá e visitar e como agir e como fazer. Então, muitos de vocês, se você não sabe como agir, como proceder, primeira coisa, vai, fica quieto, não fala de igual a Thaís falou, gente, ela estava no coma. E ela ouvia as pessoas. E às vezes a gente ia nas visitas e ficava cutucando as pessoas, porque eles não perguntavam para a Thaís, eles queriam perguntar para a Viviane, queriam perguntar para a mãe, para o pai. E a gente falava, gente, não é o momento de falar dessas coisas agora, né? Deixa o tempo passar. Ninguém, gente, ninguém assim quer, né, ficar relembrando aquilo e aquela coisa assim dos diagnósticos. Ai, o que que o médico falou? Ai, quanto tempo você vai voltar? Nossa, você não vai andar mais? Então, assim, o que eu fico mais brava, Thaís, assim, hoje, que me tira do sério, são esses tipos de pessoas. Aqueles tipos de pessoas que às vezes vai só para fofocar, sabe? Vai para fofocar, Sim. vai para querer se aparecer, vai. Então, assim, gente, é uma coisa, eu e a Thaís, a nossa amizade, é uma coisa que sempre manteve, né? E hoje ela quis falar disso hoje, não é assim, para mim aproveitar o canal e tudo, não, porque a Thaís hoje queria falar esse testemunho. Acho que a gente tinha as pessoas que a gente ama, né? De trazer a Thaís primeiro. Eu faz muito tempo que eu queria fazer isso, mas eu respeitei a Thaís de esperar ela se manifestar dela querer vir aqui contar tudo isso para vocês, porque para mim foi bem difícil essa semana de relembrar tudo aquilo e tanta coisa, né, que a gente passou, de relembrar todos esses momentos. Eu falo, nossa Deus, a gente já passou por tudo isso. E aí, quando eu passei com o Claudinho, de novo, assim, e lembrar, Claudinho, lá de novo, né? Que a gente fala, às vezes Deus coloca a gente no mesmo lugar, né? E aí eu poder conversar com a mãe do Claudinho, quando eu
lembrava da sua mãe, de eu ir lá naquela visita, sabe, Thaís? Então, Deus prepare, ora a Deus para que ninguém mais seja atropelado, aconteça qualquer coisa dessa, gente, que eu oro, porque são momentos tão difíceis, mas aí nesses momentos que a gente vê quem nos ama. E a Thaís, gente, ela é muito amada, ela é uma mulher que ela é vasos de bênçãos. Onde a Thaís passa, ela deixou marcas em cada pessoa pelo jeito, pela mulher de fé que ela é, pela mulher guerreira do trabalho, de trabalhar uma rotina intensa, de sozinha para vocês meninos, que a gente fala tanto no escritório, homens, e fica lá na baia da saia do pai e da mãe, e até já se virava sozinha, independente, né? Já tinha assim, e você tinha quantos anos, Thaís, quando aconteceu isso? 18. 18 anos, gente, já estava na faculdade, né? Já Sim, tinha um trabalho, já sabia o que queria. Então, e hoje as pessoas vivem muito assim, né, Thaís? Nessa coisa que, eu não sei o que eu vou querer, fica nessa dependência. Eu vejo, assim, às vezes jovens que é o que eu falo, né? A fé, o espírito, né, Thaís? Você tinha toda essa intrepidez, porque o espírito de dar. Thaís é uma mulher de oração, gente. Ela é uma mulher de intercessão. E quantas vezes eu chegava lá para ela e pedia, falava, Thaís, ora por mim, vamos orar. A gente tinha um grupo na faculdade de oração. Isso era bem importante, da gente se reunir no intervalo para orar. E essa comunhão que eu tenho com ela é uma coisa que é eterna. Então, quando aconteceu aquilo, porque eu e a Thaís, a gente sofreu muito com a Cássia e os outros cristãos, a gente era perseguido, porque a gente não ia no barco, pessoal, a gente era chata, a gente queria estudar. Então, a gente era a chatona, sabe? Então, a gente tinha esse título, mas quando aconteceu tudo aquilo, foi um impacto. Então, os meninos vinham e falavam, Tati, a gente levantou uma oferta lá para ela, todos os meninos, todo mundo queria ajudar. Os meninos, em vez de ir no bar, Thaís, foi a primeira vez que não foram no bar e deram dinheiro. E falaram, leva para Thaís, o que ela precisar, né? Então, a gente vê o quanto Deus age. E para vocês, meninos, que já são homens, muitos já casaram, já têm filhos. Lelê também, esqueci do Lelê, não sei se está por aí, mas ele falou que ia assistir também. Então, assim, Deus faz histórias, mas quando vocês estiverem no momento do desemprego, no problema no casamento, no problema com qualquer problema, né? Lembrar que existe um Deus que ele ouve qualquer clamor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Thaís passou por lá. E ela tá aqui hoje para testemunhar desse Deus, gente. Desse Deus que ele faz milagre, que ele cura. Não só a cura que é a física que a gente vê, mas a cura emocional. Por quê? Porque a Thaís buscou no espírito esse alimento, né, Thaís? Esse espírito não vem assim, às vezes, ela podia fazer exato. terapia, podia fazer tantas coisas, mas isso é algo que não dá pra gente explicar, né, Thaís? É só quem vive. Exato. E na verdade, tudo que você descreveu não é mérito meu, né? Tudo vem de Deus, é da graça de Deus. Eu não sou nada sem Deus. É Deus que nos dá força. Foi Deus que me direcionou para fazer a faculdade e assim eu conheci todas essas pessoas maravilhosas. Foi Deus que abriu as portas na empresa onde eu trabalho até o dia de hoje. Foi Deus que colocou todas as pessoas especiais que estão ao meu redor. Então, não é mérito nenhum meu, né? E essa força também não é minha, ela vem de Deus. Então, eu não me arrependo da entrega que eu fiz. Eu vejo a Cássia aí colocando comentário. É. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava começando a caminhada. E depois que eu me entreguei para o Senhor, depois que a Cássia viu o processo, as meninas viram o processo, depois que eu comecei a me entregar para Cristo. E eu não me arrependo em nenhum momento. Eu Amém. não perdi nada, eu só ganhei, Amém. né? A gente só ganha quando a gente escolhe andar com Deus. E Deus, ele faz, assim, coisas extraordinárias nas nossas vidas. Como a Tati falou, eu acredito, e inclusive foi uma das coisas que eu pensei já em falar na live, sobre a questão das sementes, da nossa semeadura. Uhum. Que você selecione muito bem as suas sementes. Que você selecione as pessoas que vão caminhar com você.
que vai estar dentro da tua casa, que você seja muito seletivo naquilo que você vai escolher para o seu futuro. Faça sempre uma escolha pautada por princípios. Faça sempre aquilo que é correto. A sociedade defende hoje, a cultura defende hoje aquilo que é promíscuo, aquilo que não agrada ao Senhor. Só que tudo isso traz uma consequência. Toda nossa escolha traz uma consequência. Então, faça as escolhas certas. Você vai ter uma colheita abençoada, uma colheita boa, se você selecionar hoje as suas sementes. Então, às vezes, você está aí sofrendo, no momento árduo, dizendo assim, por que que eu permaneço fazendo bem? Por que que eu permaneço com essas escolhas que, ao meu ver, são as melhores, se eu não vejo resultado? Continue semeando. No momento certo haverá uma colheita e essa colheita vai ser abençoada. É como nós estamos falando hoje desse testemunho, daquilo que eu passei, a gente nunca sabe. Hoje você está com saúde, hoje você tem toda a sua família, hoje você tem uma condição financeira. Amanhã a tempestade chega, a vida é assim. Não é desejar, não é amaldiçoar, não tem nada a ver com isso, é a vida. Hoje nós estamos de uma forma, amanhã de outra. O que que vai fazer a diferença? Sim, com certeza, Deus em primeiro lugar, mas eu fazer as escolhas assertivas, procurar, pelo menos, fazer as melhores escolhas, selecionar as melhores sementes, né? Porque só assim nós vamos ter uma colheita abençoada e Deus sempre vai colocar em nosso caminho. Talvez você esteja muito preocupado e consumido com o amanhã, mas não se preocupe, confia em Deus, porque Ele vai colocar as pessoas certas. Gente, o Senhor, Ele mobilizou, como a Tati falou, a faculdade inteira e também a cidade inteira. A minha cidade inteira se moveu para ajudar, né, neste momento delicado. Então, houve tanta provisão, a gente recebia tanta doação, que todo o bairro era abençoado, a minha mãe distribuía, porque não tinha como consumir, era muita coisa. Então, a gente recebeu todo tipo de doação. E foi muito proveitoso, foi um momento muito bem-vindo. Então, Deus, a providência de Deus, a gente vê a mão de Deus trabalhando em tempo oportuno, naquele momento. E foi algo assim surreal. Eu conto assim, mas eu não consigo acreditar o tanto que Deus ele trabalha, o quanto Deus cuida e principalmente de detalhes. Então nós não devemos estar aí consumidos. É importante viver dia após dia, sabendo que Deus ele tem coisas preparadas para nós. O Amém. que o André perguntou que eu não vi aí? Deixa eu ver. O André perguntou: Thaís, qual foi a maior mudança que houve na sua experiência? Olha, na verdade mudou tudo, né? Eu mudei a minha rotina, eu não sabia se eu ia. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça de voltar para a mesma empresa, do qual eu saí com saúde, né? Bem, e de repente aconteceu todo esse fato. Mudou tudo, a rotina mudou, mudou tudo. Quando eu volto para o trabalho, eu não sou mais a mesma. Eu tenho várias limitações. Quando eu volto para o trabalho, eu tinha várias dores ainda no corpo, eu tinha uma adaptação, um desafio enorme. Eu fui colocada em uma função do qual eu tinha que ter atenção em tudo. Então, para mim foi muito desafiador e eu orava sempre a Deus, pedindo para que Deus fizesse com que eu desse um bom testemunho apesar dos desafios, porque teve dias de eu pensar em desistir, mas eu dizia, Deus, o Senhor abriu essa porta, o Senhor tem um propósito. E graças ao bom Deus, Ele me ajudou. Eu desempenhei uma boa, fiz, né, uma boa, desempenhei bem todas as atividades que foram colocadas e confiadas a mim, né, e estou lá até hoje. Quase 5 anos que eu voltei para o trabalho. Thaís, eu tenho uma coisa para falar assim, a aprovação, como você falou, gente, a aprovação ela passa em qualquer lar. Não é por pecado que a gente passa por provação, não.
A gente precisa, tem pessoas que falam, nossa, às vezes... Não, gente, a aprovação chega, como a Thaís falou. A tempestade não chega, ela chega, gente. Mas sabe por quê? Já chama, né? Prova ação, para ver o que, que vai sair do nosso coração. E a Thaís, conforme eu testemunhei para vocês, a gente exala o que a gente tem lá dentro. A gente fala assim, né? Quando a gente vai espremer, por exemplo, uma flor para sair um perfume, né? A gente espreme, por exemplo, a lavanda, que eu amo, né? Espreme, vai sair aquele perfume maravilhoso. Às vezes você vai pôr a mão numa rosa, ela vai te espinhar. Então, cada um vai expor o que tá no coração. E da Thaís, gente, a gente pôde ver que ela espelhou a Deus, ela testemunhou a Deus na aprovação. E é muito triste quando a gente vê muitas pessoas se dizem cristãos, levantam as bandeiras na primeira, né, primeiro momento. Não. E a Thaís, no primeiro momento que ela pôde, eu sei que a primeira coisa que ela pôde fazer foi poder voltar à comunhão com os irmãos, voltar a estar na igreja, voltar a servir. Então, é isso que assim, um espera, é uma pausa, como ela falou. Ela não sabia se ela ia levantar da cadeira de rodas, ela não sabia se ela ia andar. Então, gente, imagina você hoje andando, estando bem de saúde, de repente, sua vida muda. Como que do que você tá cheio, do que você tem se alimentado? Eu falo muito isso, né? O que você tem se alimentado? Que a gente se alimenta muito o corpo, né? A gente precisa comer e tal. Mas e o espírito? Você tem alimentado o seu espírito? A gente não está aqui hoje para falar de religião. Religião é a maneira de cada um se religar a Deus. Tanto é que a Thaís é de uma denominação, eu sou de outra. A gente não tem nada a ver com isso, porque nós vamos estar na eternidade juntas. Na eternidade não tem bandeira de igreja. A bandeira tal, não, eu vou estar junto com a Thaís lá louvando a Deus. Né? Nós somos irmãs, somos ligados pelo sangue de Jesus. Em mim e nela habita o Espírito. Nós somos ligados por isso. Né? Então, quando a gente vê o que é, como a Thaís falou, gente, a gente fala muito isso, quem é a média das pessoas que você tá andando? A gente era as mais perseguidas ali, mas na hora da prova, né, Cássia? As irmãs estavam lá, né? Porque a Thaís continua sendo amada, continua sendo querida. E às vezes a gente vê muito isso, né? O cara vai na balada, vai em tal, aconteceu qualquer coisa, ai, tchau, não quero mais saber desse meu amigo. Olha, agora eu não posso porque eu continuo na balada. Então é assim, aquele amigo, né? O amigo do bar, o amigo. Então você tem vários tipos de amigo. Qual amizade que você quer investir? Aonde você quer chegar com essa amizade? Então, isso é muito importante para os jovens, né, hoje em dia, e a gente vê muito isso, né? O tempo é o bem mais precioso que Deus nos dá. O que você está fazendo com esse tempo? A gente está aqui, né, sexta-feira, né, podendo contar um pouco de tudo isso que a Thaís viveu. Queria ver se tem mais alguém aqui que tem mais alguma pergunta, né, Thaís? E aí, eu já vai fazer uma hora, já que nós estamos aqui batendo papo. Tá vendo, Thaís? A gente nem vê a hora passar, né? Nem vê. E vai passando. E eu queria, assim, falar para você, Thaís, assim, de tudo que você me viveu, né? A Cássia falou que a nossa amizade permanece porque é eterna, Cássia. A nossa amizade é eterna, selada pelo Espírito, né? E eu queria, assim, falar para você, Thaís, qual a mensagem que você queria deixar, né, hoje para o pessoal, de tudo que você viveu, que Deus tocar no seu coração aí, fica aberto de você falar, de deixar essa mensagem final aí. Sim. Primeiramente, agradecer, né, a todos vocês que aqui estão, né? É muito importante a presença de vocês e que vocês compartilhem, né, essa live. Pedir desculpas no começo, porque eu não estava conseguindo entrar. Mas, assim, dizer que nós precisamos saber o que verdadeiramente tem valor nas nossas vidas, não preço, valor. Porque a nossa vida, ela muda, como eu disse, de repente. Então, eu preciso saber cuidar daquilo que verdadeiramente tem valor. O que fez a diferença para que eu vencesse esse momento tão delicado, em primeiro lugar, foi Deus. Em primeiro lugar, foi Deus, porque foi muito desafiador, com 18 anos, cheio de sonhos, terminando uma faculdade, pronta para se formar, trabalhando, tendo uma rotina e de repente tudo foi interrompido. É como nós deixamos lá descrito, tudo foi adiado, né? Mas tudo aconteceu e tem acontecido
como Deus planejou. Os meus planos foram adiados, os de Deus não. Então, o principal foi a presença de Deus me ajudando. Segundo lugar, a família que estava presente, dando todo o apoio, né? A minha irmã, meus irmãos, todos. A Tati, né? E em terceiro, os amigos, né? A Tati, o pessoal da faculdade, o pessoal do trabalho. Todo mundo foi visitar, ofereceu ajuda de alguma forma. Todas as igrejas, sem exceção, todas que você, todo tipo de religião que você possa imaginar, apresentou meu nome em oração. Então, você vê o mover de Deus, né? Então, tudo isso foram peças fundamentais para que eu vencesse, para que eu saísse deste momento e retomasse a rotina. Então, valorize a sua casa, a sua família, a sua comunhão com Deus. Porque talvez hoje você esteja numa posição, é como eu estou aprendendo com Deus, né? Nós temos vários títulos. Você pode ter uma ótima faculdade, trabalhar em uma excelente empresa e amanhã você ser desligada dessa empresa. Tudo acaba. Então, essas coisas são passageiras, né? Você pode passar por uma dificuldade financeira, você pode passar por um momento delicado. Então, o que sobra, o que resta é a nossa família, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. É isso que faz a diferença. O resto é detalhe. O resto é detalhe. Qual é o propósito, a vida, né? Nós passamos aí, estamos ainda terminando a pandemia, né? Ainda com todo cuidado, alguns lugares usando máscara. Se a vida é tão importante, qual é o uso que estamos fazendo dela? Será que é adequado? Será que é inadequado? Será que nós estamos desperdiçando o nosso tempo, as nossas oportunidades, a nossa vida, a nossa saúde? Então, se a vida é importante, eu preciso perguntar para Deus qual é o propósito, o que Ele quer fazer, né? É como aquela velha frase, né, de Instagram que diz: floresça aonde for plantado. Então, aonde você está aí? Talvez até o dia de hoje o que você tem feito é reclamado. Ah, porque a minha vida. Ah, porque a minha situação. Ah, porque a minha dificuldade. Ah, porque a minha família. Não. Venha ressignificar tudo isso. Agradeça a Deus até onde você chegou e por tudo que você tem. Ele que te deu. Nós não conquistamos nada, né? Tudo vem de Deus. É presente de Deus. A vida é presente de Deus. Então, que Ele possa nos usar, cumprir com o seu propósito nas nossas vidas, aonde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, com aqueles que estão ao nosso redor, né? Que possamos ser ferramentas de Deus, multiplicadores do bem, né? A Tati com o André, o esposo dela, foi assim uma ferramenta importantíssima da parte de Deus. Eu queria contar a última coisa, Tati, eu posso? Pode, fica à vontade. Nós estamos livres, pode conversar A tudo. Tati, a Tati, se você, nós, as meninas que estão aí, Patrícia, Renatinha, a gente faz live de 3 horas. Se você não cortar, a gente fica aqui até meia-noite. O que acontece? A Tati, ela me levou, eu não sei se você lembra, Tati, mas ela me levou um shampoo. Veja bem, às vezes você fala assim, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para ofertar, para levar, para ajudar aquela pessoa. E a Tati, como eu sentia muita dor os primeiros dias, muita dor, eu tinha que tomar morfina na veia. Então, eu virava muito o rosto. E eu virava de um lado para o outro devido às dores. Então, o meu cabelo foi embaraçando todo. E a enfermeira, minha mãe, disse: o que, que a gente vai fazer com isso? Vai ter que cortar. Não tem saída. E eu lembro, né, os primeiros dias, porque os primeiros dias eu tomava banho na cama. Depois que eu fui pro banheiro e a enfermeira me levou pro banheiro, louvado seja Deus por todas as enfermeiras que Deus colocou no meu caminho. E ela falou assim: meu Deus, o que, que a gente vai fazer com esse cabelo, moça? E a Tati levou um shampoo verde que tinha uma árvore. Eu não sei que shampoo que é, mas um shampoo milagroso. E ela colocou aquele shampoo, a enfermeira colocou no cabelo e desembaraçou tudo. Quando eu saí do banho, o cabelo desembaraçado, um luxo. Ela falou: meu Deus, que shampoo milagroso. Então,
às vezes é algo simples, mas que faz toda a diferença. 12 anos passaram. E eu Esse lembro do fala. shampoo. Você fala isso que é assim, nessa época eu tinha uma distribuidora de cosméticos, né? Hoje eu trabalho com marketing, você vê como que é a coisa, mas naquela época eu tinha. E eu olhei, e pra Thaís, gente, a Thaís tem um cabelo, que você joga aí a trança, Thaís. Manda aí, tá de coque hoje? Thaís tem um É cabelo enorme. enorme, lindo, cacheado, a coisa mais linda. E aí eu falei, ai Deus, não deixa ela cortar esse cabelo. E eu comecei a orar por isso. Porque eu sabia que para você, gente, para nós, eu tenho amigas que tá passando pela luta agora, pelo câncer. É pelo menos assim, pra Thaís era o véu dela, né? Aquele cabelo. E eu falava, nossa, pra ela cortar, já tá sentindo tanto isso, né? E aí eu falei, ai Deus, e eu tenho uma sobrinha que já tem aqueles cabelos cacheados, né? E a Israel eu falei, ai, vou usar, vou ver se dá certo o cabelo da Ais, porque os cabelos sempre escorridos, assim, né? E hoje eu tenho, olha como Deus usa as coisas. Hoje eu tenho uma filha com cabelão na cintura, e cuido desses cabelos todo dia. E são coisas assim, gente, que eu falo, é um detalhe, né? Que pra Thaís eu falava, Senhor, o que que eu podia fazer? O que que eu podia fazer? E aí, quando eu vi essa história do cabelo e eu ouvi a mãe dela e a enfermeira conversando, eu falei, ai, Deus, isso não, cortou o cabelo dela, não, não. E eu lembro que até eu pente, eu falava, deixa que eu pentei o cabelo da Thaís. E eu ia lá penteando bem devagarzinho, né, Thaís? Bem devagarzinho para tirar as maçarocas e devagar, sabe? Para ela se sentir bem. Então eu lembro aquele dia, foi a primeira vez que eu ouvi você, depois de tanto que você tinha chorado assim de dor, poder sorrir que o cabelo dela não ia ser cortado. Porque, gente, é muito difícil. Para vocês que são cuidadores também, são coisas que são especiais para nós, né? Às vezes um detalhe, naquele momento, acho que se falasse para Thaís, vamos cortar esse cabelo, que ai, dá muito trabalho esse cabelo, Thaís. Ia ser muito difícil. Então, às vezes, é você tentar entender o outro, o amor, sabe? Esse amor. Às vezes é o que eu falo assim, de fazer pequeno detalhe, né? Eu queria fazer massagem nela, cuidar dela, mas ela sentia tanta dor e não podia. Então, assim, às vezes não precisa de muito, né, Thaís? Como você falou, não precisa de muito. E é estar ali do lado, e é chorar junto, e é aconselhar aquela mãezinha, não, mãe, não faz isso não, não faz não, ela vai deixar ela muito tristinha, sabe? Então, a Patrícia falando, o cabelo dela caiu com câncer. E é assim, Patrícia, eu tenho uma amiga que acabou de cortar e tudo. Então, assim, não é fácil para a mulher, né? A gente sabe que cresce de novo, né? Vai crescer de novo, vai ficar bonito de novo. Mas para nós são detalhes. Então, às vezes, Thaís, quando eu vou na visita, assim, sabe? Ó, a Patrícia falou que Deus deu um cabelo lindo e Deus dá. Deus, assim, ele faz coisas lindas, né? Que a gente fica pensando em detalhes. Mas às vezes é uma pequena vaidade que faz nos estar bem, né? Deixar a gente bem. Porque que a gente fala, né? Às vezes passa as tempestades e que tirar tudo, né? Vamos tirar tudo. Não, não, porque é mais fácil para mim e tal. Eu vejo muito mães quando vai tratar, né? O filho, ai, é mais fácil, vamos fazer isso. E eu falo assim, ai, não, tenta cuidar. Quando a Yasmin ficou doente, a primeira coisa que foi também o cabelinho caindo muito. E eu orava e falava, Senhor, não quero cortar o cabelinho dela, como que eu faço, né? E já cortei tudo também, o cabelo dela para doar, sem pedir para ela, já fiz isso também. Com uma amiga minha também teve câncer e eu fui num momento de loucura, Thaís. Fui lá, cortei tudo o cabelo da menina. Então, assim, é aquela coisa assim de poder, né? Poder fazer alguma coisa pelo outro, né? Então, eu queria falar para vocês que não sabem o que fazer, ora, né? A gente passou assim, tinha mais de 300 pessoas na live, você que agora tem um monte de curso, um monte de coisa, sexta-feira, 9 horas da noite, mas assim, gratidão por todos que estiveram conosco aqui, mais de 300 pessoas, e aí isso vai para o podcast, para mais pessoas poderem ouvir, porque o pessoal da terceira idade tem muita dificuldade com o Instagram, né? Então, eles não conseguem acessar. Então, no podcast, eles podem ouvir também, é mais fácil. E, Thaís, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus de ter conhecido você, Thaís, pela mulher que você é, por toda essa prova que você passou. Dura prova que eu falo, Deus, ele só dá o fardo para aqueles que vão honrá-lo. E Thaís, eu louvo a Deus porque ele escolheu você, porque se ele escolhesse eu, a Cássia, né, Cássia? Não sei se a gente ia conseguir passar por essa prova, né? Como Com seria certeza, nosso? aí.
Claudinho, né, Claudinho? Então, assim, Deus, ele escolhe pessoas para passar por certas. E hoje eu sei que você tem um monte de mulheres que você ajuda, que você tem seu grupo, que vocês oram, que vocês estão presentes. Então, gente, vocês tiveram vergonha de se manifestar, de perguntar alguma coisa, a gente está à disposição para responder. Você que está passando por momentos difíceis, que eu falo, o momento saúde, ele surgiu, Thaís, por isso. Porque quando a pessoa procura uma patologia, ela não sabe, muito artigo não está nem traduzido, né? Muitos Exato. não têm condições financeiras de conseguir um medicamento, então de poder fazer uma vaquinha online. E esse canal, gente, é para você que também, se quiser contar o seu testemunho aqui, falar. Semana que vem tem uma senhora que pediu para nós também que quer falar do testemunho dela, um momento muito, muito difícil que ela está vivendo, sabe? E às vezes você pode colocar mais pessoas para orar por você. Cada pessoa é de um jeito. Eu conheço pessoas que estão na luta de um câncer, mas elas se isolam, né? E tem aqueles que querem compartilhar, pedir oração. Então, é aqui também, tá tão à disposição. E Thaís, eu sou grata a você por tudo, por você testemunhar hoje. Eu sei que impactou muitas e muitas vidas e vai ainda impactar aqueles que não, aqueles que ouviam dessa história, né? Será que é verdade mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Então, às vezes a gente não espera, como você falou, né? O hoje está tudo bem, o amanhã pertence a Deus, né? A gente não sabe o amanhã, mas vamos aproveitar o presente. O que é o presente? O hoje. Às vezes as pessoas ficam tanto, né, na mídia social, perde tanto tempo, né? Sem aproveitar quem está do seu lado. E de repente a Thaís era aquela que saiu e não voltou para casa. E a gente viu muito isso na pandemia, né, Thaís? E Deus já tinha tratado tudo isso lá atrás. Então, quando veio a pandemia, a Thaís estava tranquila, porque ela já tinha passado por uma pandemia na vida dela, né, Thaís? Já tinha passado, já tinha esperado. E aí, as pessoas ficaram muito assim na pandemia. Ai, espera, gente. Louvado seja Deus que ainda estamos vivos. Ó, a Patrícia colocou, né, o salmo que eu falei, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmo 23:4. Então é assim, gente, esteja preparado, né? A gente não sabe qual é a nossa senha, que dia que vai ser nosso chamado. É o que eu falo muito para minha mãe. Minha mãe fica assim, muito com a pandemia, preocupada. Ah, vai sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falo, mãe, eu não sei qual vai ser minha senha, não, entendeu? Então, né? E aí é o hoje, é o estar presente, é mandar mensagem para aqueles que a gente ama. Por mais que a gente não consiga se encontrar fisicamente, mas, gente, a tecnologia é aproveitar a tecnologia, né? Para mandar uma mensagem, para mandar oração, eu mandava devocional para Thaís todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Agora eu não estou mandando, mas é porque tá bem lotada a agenda, viu, Thaís? Então, eu estou fazendo devocional com a equipe também online. Então, assim, mas não é o esquecer, eu continuo orando por você, eu continuo lembrando de Amém. você, né? E isso é amor, a gente poder orar pelas pessoas. Hoje a Simone também colocou isso, e a gente se conhece desde pequena, uma irmã em Cristo também. E essa é a realidade. Quando a gente tem os laços do Espírito, não importa, gente, o tempo, não importa a distância, né? O que importa é a gente estar juntos, unidos em oração. Que aí, ó, a gente nem combinou e veio até de verde hoje. Né, Thaís? Nem combinou. Tanta conexão que é. Foi mesmo. Eu que quero agradecer, Tati, agradecer pela oportunidade, agradecer. Assim, eu não, até hoje eu não sei como retribuir. É só Deus mesmo para retribuir tudo o que vocês fizeram, né? Você, o André, né? Tudo realmente, todos os detalhes, desde o shampoo, desde a presença, tudo isso foi muito importante naquele momento tão delicado, né? E a última coisa que eu queria deixar é que a gente nunca se faça a questão do vitimismo, nunca se faça vítima, né? O tempo passou, é como você falou, no início é desafiador, a gente deve respirar fundo, ressignificar, olhar o que aconteceu, mas depois levantar a cabeça, a vida tá aí, Deus nos deu uma nova chance. Então,
nunca se vitimizar. Ah, porque eu passei por isso, porque eu sou uma coitada, porque, ai, que dó. Não, Uhum. passou e se fortaleceu, né? Nós passamos por momentos difíceis que nos fortalecem. É Uhum. como eu estava vendo a Bernadette falar, Uhum. né, a psicóloga, Uhum. faça da sua dor a sua maior força. Então, Uhum. a gente passa pelo momento, mas não é tempo da gente se afogar, né, no vitimismo e dizer, ai, que dó, agora eu não consigo fazer isso, agora eu não consigo fazer aquilo, Uhum. porque eu ainda tenho esse desafio. Muitas das vezes a minha família, ah, ela não pode, ela não pode. Eu não posso o quê, gente? Eu posso tudo. Deus me deu uma nova chance, né? Deus me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, a gente pode sim, a gente vai avançar, a gente vai viver os planos e os projetos de Deus. Então, não fique olhando. O que nós passamos é só para testemunho. Não é para a gente entrar na caverna, se esconder e dizer, poxa, agora eu não vou mais viver, né? É até interessante que a Tati falou que a minha vida Sim. continuou mesmo. Eu voltei para o correio, eu voltei tendo a rotina normal e eu vi as pessoas contando do assalto e eu lá presente. E eu ficava quieta, sorrindo. Então, a gente não tem que se esconder, a gente precisa ter fé. As pessoas diziam, ah, você não tem medo de estar aqui. Não, eu tenho fé em Deus, né? Nada vai acontecer se não for da permissão de Deus. Então, a mão do Senhor está sobre nós. A Sim. gente precisa olhar o que a gente passou, testemunhar, fortalecer outras vidas, mas não se esconder nisso. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, isso é perigoso. Ah, isso. Claro, cada enfermidade, cada problema é um problema, mas se você já venceu, já superou, já foi curada, que nem eu faço ainda o Pilates. Mas Uhum. isso não me impede de fazer qualquer outra atividade, né? Só não pulo de paraquedas porque não é o meu desejo. Ah, não, isso eu Mas tenho medo. o Isso eu tenho resto, medo. o resto, a gente pode sim, a vida está aí e com, é claro, né? A liberdade que Deus ele nos dá, com a liberdade que Cristo ele nos dá. Então, que nós possamos fazer confiadamente, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, confiadamente, a gente possa fazer com excelência, dar o nosso melhor todos os dias, seja na nossa empresa, seja na família, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, somos falhos, mas sempre entregando o nosso melhor. Amém, amém. Thaís, o que você falou, a gente fala muito é a cura emocional. Tem pessoas, Thaís, que elas querem ficar ainda nesse ciclo, né? Se Exato. aproveitando, coitadinho. Ah, eu não vou. Você podia falar, eu não vou mais trabalhar, não, gente, vou ficar afastada aí, não, entendeu? Ah, para que eu vou voltar para a faculdade? Então, tem muitas pessoas. Se você fizesse isso, eu tenho certeza que a Viviane estava lá fazendo tudo por você, sua mãe e seu pai. Tenho certeza disso. E a gente vê pessoas saudáveis que faz isso com o pai e com a mãe, né? E vive nesse ciclo, ai, tô com depressão, ai, tô com síndrome de burnout, ai, tô com não sei o quê. Fala, gente, então por isso que eu trouxe a Thaís aqui, gente, para vocês verem. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, se coloque nas mãos do Senhor. Ó, a Patrícia falou que também trabalha normalmente, faço pilates. Eu viciei no pilates, ó, a culpa é da Thaís, tá vendo? Hoje eu sou viciada no pilates. Se eu pudesse, eu nem trabalhava, Thaís, só fazia pilates. E assim, como é gostoso isso, né? A gente, talvez também se não fosse isso, você não ia conhecer essa nova atividade, você não ia fazer isso. E a gente começa a olhar a vida com outros olhos, dando valor, gente, ao cabelo, como ela falou, a poder tocar, a poder pentear o cabelo, a poder cuidar desse corpo que é o templo do espírito e falar, não, eu preciso cuidar, gente, vou lá malhar, sabe? Eu vou também fortalecer minha mente, eu vou voltar para a faculdade. E muitas vezes a gente fica assim acomodado, chega o comodismo e aí a vida acabou. Chegou a depressão, chegou tudo e fala, não vou fazer mais nada da vida. E aí fica, ai, tô em depressão total. Mas, gente, da onde você foi buscar esse tratamento? Quando a gente fala que Jesus, né, Thaís, ele cuida, ele cura todas as feridas. Isso é fé, gente. Isso é a fé. Não é a Thaís tal. Não, foi a fé. Foi Jesus. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. E é como você falou, Tati, às vezes a família não é por maldade, né? A minha mãe, por muito tempo, ela ainda tinha muito medo. E na cabeça dela, eu sairia de novo
e seria baleada. Ela receberia de novo uma notícia ruim, né? Então, é algo difícil também, né, para os pais. Então, às vezes a família, os pais, né, ou os filhos com o cuidado com os pais, às vezes com aquele medo, com aquele zelo, quer super proteger, quer manter ali, quer falar, não vai fazer mais isso, porque isso é ruim, isso machuca. Às vezes a minha mãe até fala hoje em dia, não, isso machuca. Não, mãe, eu estou ótima, querida, estou ótima, eu posso fazer tudo. Então a gente vai e precisa, né, ir se libertando a cada dia disso e criando asas para voar novamente, é claro, na presença do Senhor, em direção a Deus. Mas o Senhor tem coisas gloriosas para nós, né? Então a gente não pode estar estagnado. A gente precisa vencer, a gente precisa colocar na mente, né, que a gente vai vencer, que a gente vai sair, que a gente vai dar a volta por cima, que isso vai servir somente de testemunho. Sim. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, o tiro não me matou, fortaleceu. A enfermidade que você passou, não te matou, te fortaleceu. Então, nós devemos tomar isso como força, para avançar, né? Para ir, como a Tati falou algo muito interessante. Às vezes parece que a gente recua, né? Como eu recuei. Voltei para casa dos pais e deixei a faculdade. Mas olha que interessante, o arqueiro toma a flecha, puxa ela para trás, E lança. mas é porque quando ele for lançar, ela vai ter maior poder de alcance. Então, às vezes, na tua vida, as coisas parecem que estão recuando, mas não, é o arqueiro, é Deus, simplesmente nos colocando em uma posição que quando ele lançar, nós vamos mais longe. Vamos alcançar um lugar mais elevado. E para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Então, não pense que é uma derrota, não pense que é o fim, não pense que acabou. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para você, para a sua vida, para a sua família. Amém. Thaís, gratidão. Ó, 1h20 a gente ficou aqui. Gratidão a todo mundo que ficou aqui. Gratidão pelas pessoas que eu conheci hoje também, as amigas da Thaís, que está aqui presente, pelas pessoas que fazem parte da Patrícia história. Reinaldo está aí. Eu Então, via lá, é ótimo. A Patrícia Gomes também deu um testemunho aqui lindo. Se você quiser, Thaís, me chama em inbox para você contar por essa mastectomia que você fez. Muitas mulheres passando por isso, ainda mais aqui no nosso canal. Se você estiver preparada, fica aqui o convite para você poder falar um pouco disso, poder ajudar as mulheres também que passam por isso, né? E, Thaís, eu falo assim, né? Eu louvo a Deus pelo livro que Deus escreve através das nossas vidas, né? Eu falo, tem pessoas que vai passar por um capítulo, tem pessoas que vão estar descarregando, né? Na nossa história. E você é uma dessas pessoas que está no meu coração, que faz parte das amigas do dia a dia, as amigas de oração. Às vezes fala, Thaís, ora por isso, passando por tal coisa, vão assim. Então, gente, como é bom a gente ter amigas que a gente pode abrir o coração, né? Ser verdadeiro, poder pedir oração, poder orar. Então, olha, se você que está aí, que, como eu falei, né, não sabe, o Gustavo, foi uma das coisas que ele falou que mais impactou quando ele chegou na empresa, foi as amizades. E é assim, Gustavo, em Cristo a gente tem amizades verdadeiras. É aquele puxão de orelha que a gente dá para a pessoa ir mais longe, porque a gente ama. Quando a gente ama, a gente chega junto, né, Thaís? Fala, olha, Sim. vamos isso. Eu tenho certeza que a Thaís chega e fala, gente, para de vitimismo, ó, isso aí. E é assim, gente, porque ela passou por isso. Então, quando a gente passa por alguma coisa, a gente tem autoridade para falar. Por isso que a Thaís está aqui. E quando a Thaís dá um puxão de orelha em você, é porque ela ama você e ela sabe que ela pode extrair o melhor de você. Então, assim, sou grata a Deus por tudo isso, né? Se eu pudesse, é o que eu falo, são histórias difíceis que a gente fala, nossa, tudo que nós vivemos, né, Thaís? Mas isso fortaleceu a nossa amizade, né? Fortaleceu, não era algo ali, a amizadinha da faculdade, pronto, que tem, né? As amizades da balada, mas que a gente vê, assim, que é muito, aquela muito falso, né? Então, quando a gente tem uma amizade verdadeira, a gente, como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente poder caminhar com pessoas que vão nos ajudar, né? A vencer. Às vezes é o que você falou, essa prova.
para alguns é mais rápido, né? Para alguns demanda mais tempo, para outros. Cada um, gente, é um tempo. Tempo é. Deixa eu ver lá em Eclesiastes, o tempo para cada um é diferente, para cada um é uma história. E é tão lindo a gente ver as histórias, né? A Thaís já me fez essa semana, já me fez uma amiga nova, já me apresentou uma amiga. E a gente vai vendo o agir do Senhor, né? Como a gente vê o agir do Senhor nas amizades, um vai conhecendo o outro aqui, o outro ali, o outro lá. Como diz a Yasmin, mãe, na eternidade tem redes sociais, porque como que vai ter tanto relacionamento assim na eternidade, né? Ela tá vendo que o corpo de Cristo é tão grande, né? É tão grande isso, é tão lindo isso, gente. Não é só quem tá dentro disso é que entende, né, Thaís? E se você quer conhecer mais desse Jesus também, desse amor de Deus que a gente pode falar hoje, a gente pode falar de fé, a gente pode falar de prova de ação. Então, eu só tenho a agradecer. Falar para todo mundo um bom final de semana, um bom descanso para quem está voltando aí no trânsito de São Paulo hoje, ou das regiões, né? Para quem está numa noite fria, para quem está na faculdade hoje, quem sabe que alguns estão da nossa equipe, não pôde assistir, que vão estar assistindo depois. Que essas palavras possam entrar no seu coração e fazer a diferença. Essa vai ser a minha oração aí para todo mundo que vai estar ouvindo aí, Thaís. Amém. Faço das tuas as minhas palavras, Tati. Gratidão. Amém. Que Deus abençoe, gente. Vou salvar aqui a live, viu, Thaís? Vou deixar tudo salvo aqui. E gratidão, Sim. gente. Que Deus abençoe a cada um aí, tá bom? Encerrando a live aqui, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tá. Brigadão, viu? Imagina, um beijão. Tchau. Tchau, tchau.